No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Essas 95 teses eram resultado de seus estudos na Palavra de Deus e de suas conclusões de que havia uma discrepância, uma diferença muito grande entre o que a Bíblia dizia e o que a Igreja de Roma ensinava. Não havia como harmonizar as duas coisas, não havia como compatibilizar as duas coisas. Ou a Bíblia estava certa e Roma estava errada, ou Roma estava certa e a Bíblia estava errada. Então ele fez esses 95 estudos, essas 95 teses, e as afixou na porta desse castelo, desse mosteiro, para que as pessoas vissem e chegassem às suas próprias conclusões. Muitos estavam sendo enganados, muitos estavam sendo iludidos pelos ensinamentos que seriam, na verdade, ensinamentos da igreja da época, como se fossem palavra de Deus, inquestionável, mas de fato eram ensinamentos totalmente errados. Martinho Lutero, não só ele, outros tiveram a coragem de dizer: isto está errado. Esses ensinamentos e essas teses de Martinho Lutero mostravam essa disparidade entre o ensino bíblico verdadeiro e o ensino da igreja da época. E podem ser resumidas essas 95 teses em 5 princípios básicos, que são conhecidos em teologia como as 5 solas. Solas, de acordo com o idioma latim, significa somente, só ela, sola. A primeira dessas 5 solas, Martinho Lutero verificou quando leu Romanos 1,17. Ele verificou na Bíblia que o ser humano é salvo somente pela fé. Sola fide. Somente pela fé. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por fazer penitências. Ninguém é salvo por sua própria bondade. Ninguém é salvo por essas coisas. A igreja da época ensinava que as pessoas seriam salvas do purgatório se fossem compradas as indulgências. A igreja da época ensinava que as pessoas seriam salvas se fossem batizadas, ensinava que seriam salvas se subissem algumas escadarias de joelho e em cada degrau rezando um Pai Nosso e um Ave Maria. A igreja ensinava essas coisas e tem ensinado até hoje. Martinho Lutero disse, a Bíblia diz: o homem é salvo somente pela fé. Não precisa de mais nada. Parece tão simples, mas é simples. A segunda sola que ele observou, e que temos visto claramente isso pela palavra, é a graça. O homem é salvo pela graça de Deus. Não existe coisa que o homem possa fazer para que consiga a sua própria salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As boas obras não são pequenos tijolos que vamos amontoando um sobre o outro até construirmos uma escada com a qual chegamos aos céus. Não, as boas obras elas são decorrência da nossa salvação e não motivo pelo qual somos salvos. Martinho Lutero escreveu claramente isso e nós temos observado durante esses séculos todos e observando pela Bíblia que a salvação do ser humano é somente pela graça. Não há como comprar essa salvação, não há como pagar por ela. É um favor imerecido. Deus nos la dá gratuitamente. Outra conclusão a que Martinho Lutero chegou e que qualquer pessoa de bom senso chega quando lê as Escrituras é que somente Cristo. Não é Jesus Cristo e Maria, não é Jesus Cristo e os apóstolos, não Jesus Cristo e os profetas, não Jesus Cristo e os santos, não é Jesus Cristo e o Papa, não é Jesus e os pastores, não é Jesus e mais ninguém. Jesus Cristo somente.
Ele é o único. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Não existe outro Salvador, a não ser Jesus Cristo. Não há outro Senhor, a não ser Jesus Cristo. Não há outro nome, a não ser o nome de Jesus. Deus escolheu Jesus. Deus trouxe Jesus. Deus entregou Jesus. E ele fez com que Jesus Cristo fosse, de fato, o único Senhor, o único Salvador, o único meio pela qual o homem chegue a Deus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outra conclusão a que Martinho Lutero chegou sobre essas 5 solas é só a Bíblia. Não precisamos de outras coisas para complementarem a Bíblia. Não precisamos de profecias complementares. Não precisamos de livros complementares. A Bíblia é suficiente para a nossa fé. A Bíblia é suficiente para a nossa salvação. A Bíblia é suficiente para nosso amadurecimento na fé. Não existe necessidade de mais nada. Muitas pessoas acreditam em tradições. Não está na Bíblia, mas a tradição diz isso. Se não está na Bíblia, a tradição não tem peso. Então Martinho Lutero disse, e nós temos dito, se não está na Bíblia, não é confiável. Se alguma tradição, se algum ensinamento oral vem passando de geração em geração, mas contradiz o que está na palavra de Deus, entre o que está na palavra e o que a tradição diz, fiquemos com a palavra. A palavra é mais importante. E a 5ª sola que norteava todo esse ensinamento de Martinho Lutero: glória somente a Deus. Só Deus merece toda a glória. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Martinho Lutero olhava as pessoas fazendo cultos e construindo templos a outros deuses, a santos, catedrais construídas a fulano de tal, missas feitas ao santo padroeiro de tal cidade, e Martinho Lutero, vendo na Bíblia, dizia: mas Deus não aceita isto, Deus não dá sua glória a outro. Deus não dá sua glória a uma imagem de escultura. Deus não dá sua honra a um anjo, a uma pessoa que foi canonizada, santificada. Não existem essas coisas. A glória é somente de Deus. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Só Ele merece ser glorificado, só Ele merece ser adorado. Culto é somente a Deus, não é aos santos, não é a Maria, não é qualquer outra entidade, não é a qualquer outro ser. Culto é somente a Deus. Por isto, acredito piamente que a igreja precisa voltar a esses padrões, a esses princípios, a esses pilares da fé. Numa época em que há tanta disseminação de coisas erradas, numa época de tantos ensinamentos deturpados, acreditamos piamente que precisamos de mais uma reforma. Voltar à origem do Evangelho, voltar à simplicidade do Evangelho, voltar à profundidade do Evangelho. O Evangelho por si mesmo é suficiente, Jesus por si mesmo é poderoso, Deus é suficiente em si mesmo. Deus quer que a igreja volte a ser aquilo que Jesus Cristo projetou que ela deveria ser.